pessoal, vamos então para o último vídeo da aula de hoje. A gente vai continuar a discussão sobre método de pesquisa. Essa é a segunda parte dessa discussão, que é muito relevante porque é a base, né, da construção do desenho de pesquisa, né? Ela é tão importante que vai, inclusive, ser a porta de entrada, vamos dizer assim, para um aprofundamento que vocês vão fazer em metodologia qualitativa e quantitativa. Então, vou novamente compartilhar aqui a minha tela, né? Então, esse é o objetivo desse último vídeo da aula de hoje. Bom, a gente queria começar aqui fazendo uma discussão mais ampla, né? Tem essa charge aqui à direita de vocês, que é um pesquisador apresentando os seus cálculos, né, para um pesquisador sênior, e ele realizou ali os primeiros passos, né, as primeiras contas, realizou as contas finais, e no meio ele não soube explicitar muito bem o que ele estava fazendo, né? Ele disse que um milagre então aconteceu, e o pesquisador sênior, né, foi fazer a análise dos passos e disse o seguinte: olha, eu imagino que você deva, né, ser mais explícito aqui no passo, no segundo passo, né? Eu acho que você deveria ser mais explícito aqui, né? Então, o que isso ilustra, né? Só uma brincadeira sobre a importância da utilização do método de pesquisa em qualquer desenvolvimento de trabalhos científicos que a gente realize, né? Como a gente discutiu nos primeiros vídeos da aula passada, eh, a, a utilização de um bom método é muito relevante, né? É central para que a gente consiga obter, ou melhor dizendo, consiga validar os resultados que foram obtidos. A gente pode até obter resultados utilizando métodos duvidosos, né? A questão é que esses resultados não serão confiáveis, né? Então, por isso que a utilização de método de pesquisa de maneira adequada é fundamental, né? Vocês veem aí nesse sentido, né, que evidenciar, explicitar esses métodos é muito importante, né? Se vocês prestarem atenção na fala do pesquisador sênior, está ali em inglês, mas uma palavra muito parecida com o português, ele enfatiza a importância de explicitar o passo 2, né? Não adianta dizer que foi um milagre, né? É importante detalhar o método, tá? Bom, então, para a gente encerrar, né, o último ponto do vídeo passado, né, essa tabela eu acho que é muito interessante porque ela permite a contraposição entre, por um lado, os métodos qualitativos, por outros métodos quantitativos. Como a gente discutiu agora há pouco, a a gente pode imaginar esses dois métodos como duas ferramentas. Então, não faz sentido eu perguntar se o martelo é melhor que a trena, né? Ambos têm as suas características próprias, né? E essa tabela vai tentar mostrar para vocês quais são as características desses dois métodos, né? O primeiro ponto é a gente pensar o poder de generalização. Em geral, a gente vai ter uma generalização mais ampla quando a gente trata da metodologia quantitativa, né? Percebam o exemplo do experimento, quando a gente tem um grupo de pacientes que irá receber um medicamento de forma aleatória, né? Essa escolha, em geral, vai ser um duplo cego, né? Tanto para o médico pesquisador como para os pacientes, e um outro grupo que irá receber um placebo, uma pílula de farinha. Depois, quando eu mensuro a diferença entre essas duas dimensões, eu estou me valendo de uma mensuração que reuniu um N muito grande, né? O N significa um número de observações muito grande. No caso da metodologia qualitativa, a gente vai lidar, mesmo com grupos focais, com um número bem inferior de entrevistados ou de observações incluídas na nossa análise, tá? A gente tem, em geral, um outro objetivo quando a gente utiliza
a metodologia qualitativa, que não vai ser necessariamente a generalização. No caso da metodologia quantitativa, essa é uma vantagem, né? Por recolher uma quantidade grande de dados, a gente pode sim desenhar uma amostra, por exemplo, que vai permitir a generalização dos resultados. Não é qualquer amostra que vai permitir essa generalização, isso é muito importante. A gente tem, inclusive, um ramo da estatística, que é o da amostragem, que vai discutir quais são os princípios para que a amostra seja generalizável, né? Mas ela certamente tem uma capacidade, um poder de generalização, uma possibilidade de generalização muito maior que a metodologia qualitativa. No entanto, a metodologia qualitativa ela vai nos permitir aprofundar algumas questões. Eu posso passar uma tarde ou uma hora ou um dia inteiro entrevistando uma pessoa ou, no caso de um dia inteiro, acompanhando o trabalho de uma determinada pessoa, enquanto que na metodologia quantitativa, em geral, eu vou ter menos possibilidade de aprofundar as questões, né? Eu vou ter questões padronizadas, se for um survey, por exemplo, e uma quantidade limitada de alternativas. Na metodologia qualitativa, não, eu posso explorar com muito mais detalhe cada uma das respostas que o entrevistado der. Portanto, ela tem um foco maior na fala, um foco maior na interpretação do que o sujeito, né, entende da realidade. A gente vai sempre utilizar dessa interpretação para organizar o nosso produto, os nossos achados, né, de pesquisa, enquanto que na metodologia quantitativa a fala, a interpretação do objeto, né, do sujeito, não é muito importante, né? Claro que a interpretação dos achados e isso vai passar pelo crivo do pesquisador, mas dos sujeitos, não, né? Eles vão estar ali representados numa base de dados, numa planilha de Excel. No entanto, a gente pode formalizar ou estabelecer de maneira formalizada os procedimentos quantitativos de maneira muito mais fácil, os procedimentos adotados de maneira muito mais fácil na metodologia quantitativa do que na metodologia qualitativa, né? Isso porque a gente tem todo um conjunto de técnicas, por exemplo, que estão manualizadas, né? A estatística, boa parte dela, pelo menos os conceitos mais gerais, eles já estão disponíveis em manuais e eles foram, inclusive, formatados em softwares estatísticos. Então, com pouquíssimo esforço eh, de, ah, de cálculo, né? Na verdade, quem vai fazer esse cálculo todo é o computador, né? Com comandos muito simples, um pesquisador pode obter um conjunto de resultados e esses resultados foram obtidos por um método que já foi tão formalizado que ele já se organizou dentro de um software estatístico, né? O software, ele, por exemplo, já tem todos os procedimentos para rodar uma regressão, né? Basta um ou dois comandos, dependendo do software, para que os resultados apareçam. No caso da metodologia qualitativa, isso é mais difícil, a gente vai interagir com o entrevistado ou com o grupo focal, então a forma dessa interação não está pré-definida, não obstante, a gente pode sim estabelecer algumas formalizações que são relevantes, né, têm um papel importante, por exemplo, os questionários semi-estruturados. Esses questionários podem estar, inclusive, como anexo, né, devem estar, eu diria, como anexo da sua dissertação, se você utilizou de entrevistas, né? Isso porque você vai, de algum modo, explicitar quais os procedimentos, quais as perguntas que você utilizou, tá? Você vai, ao invés de simplesmente dizer que um milagre aconteceu, né, como naquela charge, você vai explicitar com as perguntas. Em relação à reprodutibilidade, né, ou seja, a capacidade de outros pesquisadores alcançarem os mesmos resultados utilizando os mesmos procedimentos. Basicamente, fazer o mesmo bolo utilizando a mesma receita que outros cozinheiros utilizaram. Tá?
Em metodologia quantitativa isso é mais fácil, né, é mais simples de se fazer, porque eu posso ter uma base em Excel e um script num software estatístico, né? Dependendo do software, basta um único botão, ele gera todas as tabelas e até gráficos que foram utilizados pela pesquisa, enquanto que a reprodutibilidade na metodologia qualitativa é muito mais difícil. Dificilmente você vai entrevistar o mesmo conjunto, na mesma extensão, os entrevistados que foram, as entrevistas que foram realizadas por um pesquisador que utilizou de metodologia qualitativa. Então é difícil a gente reproduzir, encontrar os mesmos resultados. É claro que a gente pode se valer do questionário semi-estruturado para entrevistar um outro público semelhante, tá? Mas não são os mesmos entrevistados da pesquisa anterior, né? Isso gera algumas barreiras para a reprodutibilidade. Portanto, a verificação da fidedignidade, a confiabilidade dos resultados e, de algum modo, até a validade, ela é um pouco mais difícil no caso da metodologia qualitativa, em razão desses empecilhos, e é mais simples no caso da metodologia quantitativa. Inclusive, na nossa área, algumas revistas científicas, pessoal, elas já pedem que os pesquisadores que apresentaram trabalhos para serem avaliados e publicados por essas revistas enviem também a base de dados e, no caso da metodologia quantitativa, e o script do software utilizado para que essa revista possa reproduzir os achados, né? Ou seja, ela garante uma confiabilidade maior dos resultados que foram obtidos. E, por fim, para ilustrar a lógica de amostragem, né, eu acho que é interessante a gente contrapor um objetivo generalizante, no caso da metodologia quantitativa, que pode se valer de uma amostra probabilística definida pela própria estatística, né, com o uso do ferramental da estatística. Essa amostra pretende, então, representar o universo, né? A gente pode ter essa ambição e alcançar essa ambição utilizando metodologia quantitativa, enquanto que na metodologia qualitativa eu vou tentar entender aspectos relacionados a percepções dos indivíduos. E muitas vezes eu posso ter saturação, né? Ou seja, eu deixo de entrevistar a partir do momento em que o próximo entrevistado repete praticamente todos os dados que eu já tinha de entrevistas anteriores. Mas isso não significa que eu tenha pesquisado indivíduos que representem o universo, né? Se eu estiver entrevistando, por exemplo, professores da rede pública que utilizaram um determinado programa governamental para melhorar a sua didática, eu posso utilizar de metodologia qualitativa para entender como é que esses professores lidaram com esse programa, quais os resultados que esses professores percebem da aplicação desse programa. No entanto, isso não significa que eu vá generalizar aqueles resultados para o conjunto de pesquisadores da rede pública, vamos supor, de Belo Horizonte. Tá? Dificilmente eu vou ter um N baseado somente em entrevistas qualitativas que seja representativo, mas aquelas falas elas podem ajudar bastante o formulador do programa a reformular alguns pontos que sejam importantes para que o programa funcione melhor, né? Então eu tenho uma construção das percepções daqueles indivíduos e isso tem uma relevância, né? Então essas são as principais diferenças. É importante também a gente falar dos métodos mistos, né? Ou seja, a tentativa de triangular ou combinar métodos quali e métodos quanti, né? Dois exemplos que eu acho que podem ajudar bastante se a gente estiver avaliando um programa governamental. Então, eu tenho um programa que quer diminuir a evasão escolar no ensino médio. Tá? Então, eu posso utilizar de um método quantitativo, utilizar da lógica experimental, por exemplo, avaliar escolas em que esse programa foi implementado, escolas em que esse programa não foi implementado e, a partir do levantamento de um N grande, né, comparar os resultados entre os dois grupos. E eu posso depois utilizar a metodologia qualitativa para entender melhor os resultados
que eu obtive na metodologia quantitativa. Então, vamos supor que na avaliação quant eu descobri que o programa tem um efeito. De fato, a evasão escolar no ensino médio diminui com o meu programa. Na metodologia qualitativa, eu posso entender por quê. Eu posso entrevistar gestores que vão apontar como é que, na prática, aquele programa resultou na melhoria, no maior protagonismo da escola para evitar a evasão. Eu posso entrevistar alunos e entender como é que aquele programa impactou a percepção ou a motivação que eles têm em relação ao ensino médio. Então, a partir daí, eu posso combinar, então, métodos quantitativos e qualitativos. E um outro exemplo que eu acho que é bastante interessante, aí mais próximo da ciência política, é a utilização de métodos quali e quant em eleições. Muitas vezes eu vou utilizar esses métodos para avaliar primeiro as intenções de voto de um determinado eleitorado e depois eu posso utilizar de entrevistas em profundidade ou de grupos focais para entender o significado do voto. Então, se eu apoio um candidato A, eu posso reunir diferentes eleitores com diferentes características numa sala e utilizar um método qualitativo para entender por que o candidato A é relevante, né? Então, a gente pode se valer de ambos os métodos. É claro que isso vai depender, gente, do tempo disponível que vocês têm, da quantidade de recursos que vocês têm. Combinar métodos é desejável, mas o mais importante é utilizar de maneira adequada os métodos que vão ser empregados, né? Então, entre diversificar muito a quantidade de métodos e aplicar os métodos de maneira mais rigorosa, de maneira mais adequada, é preferível o segundo caso, é preferível utilizar, bem utilizados os métodos que vocês escolherem, né? Principalmente num contexto de restrições de recursos e de um relativo de pouco tempo, né, para a realização da pesquisa. No caso do doutorado, vocês teriam um tempo maior e aí sim a possibilidade de triangular métodos, mas de qualquer modo eu trouxe essa reflexão aqui porque, dependendo da pesquisa, pode ser que isso seja viável, né? Bom, gente, e o último ponto que eu queria destacar aqui da nossa aula dessa sessão, né, final da aula sobre métodos, são 3 tipos de pesquisa. Uma pesquisa, ela pode ter objetivos descritivos, exploratórios ou explicativos, como a gente viu no vídeo anterior. No caso de pesquisas descritivas, elas vão tentar descrever determinadas características de uma população ou de um determinado fenômeno. A gente vai, então, poder estabelecer relações entre as variáveis. Em geral, vai assumir o caráter de um levantamento. As pesquisas exploratórias, elas permitem maior familiaridade com o problema, então a gente vai estar se aproximando de um determinado problema. Ela vai possibilitar construir hipóteses de pesquisa e tornar um problema mais explícito. A gente tem o caso de pesquisas bibliográficas ou estudo de caso. O estudo de caso é bem interessante porque ele permite uma análise em profundidade, mesmo que sem estabelecer relações causais. E a pesquisa explicativa, por sua vez, ela vai tentar, assim, identificar fatores que sejam determinantes, que contribuam com determinado fenômeno, né? Ou seja, vai tentar entender o porquê das coisas e aí, de fato, traçar a causalidade. E a gente faz isso com pesquisa experimental, né? O experimento tem esse objetivo. Quando a gente testa um novo medicamento, a lógica experimental permite exatamente isso, estabelecer se foi por causa do remédio que o paciente melhorou, né? Essa relação de causalidade que a gente busca quando realiza pesquisa experimental. Ou então, pesquisas ex post facto, né, que são as pesquisas que vão utilizar dados observacionais, né? Ou seja, você não tem uma lógica de experimento, mas você tem dados brutos, né, sobre o funcionamento de um programa governamental, por exemplo, e vai tentar utilizar esses dados para mensurar se, por exemplo, né, o programa foi bem sucedido ou não, né? Então,
rapidamente descrevendo aqui, apresentando para vocês cada uma dessas pesquisas por tipo de objetivo, né? A pesquisa descritiva, como eu já comentei, ela vai tentar descrever um determinado fenômeno. A gente tem aqui um exemplo do caderno Zenap, que, em geral, faz uma descrição dos principais resultados de pesquisa, nesse caso aqui sobre servidores públicos federais, então tem dados básicos sobre perfil desses servidores que podem subsidiar trabalhos posteriores, e um trabalho muito interessante feito pelo IBGE, que é a pesquisa de informações básicas municipais, também chamada de MUNIC. E o IBGE ele aplica esse questionário aqui para praticamente todos os municípios, todos os anos. E essa é uma fonte muito rica para descrever alguns aspectos da realidade municipal, né? Isso pode ser muito útil para quem, por exemplo, for pesquisar sobre gestão pública municipal. Você pode começar a sua dissertação trazendo alguns dados da MUNIC. As pesquisas, então, podem ser exploratórias, né? Ou seja, reunir elementos acerca da problemática estudada e das relações entre as variáveis pesquisadas, né? É importante a gente destacar, como eu disse agora há pouco, que as pesquisas no âmbito do mestrado, em geral, elas vão ser pelo menos exploratórias, né? Dificilmente a gente vai ter uma pesquisa descritiva, exatamente porque a gente tem perguntas de pesquisa que vão demandar algum tipo de análise mais cuidadosa para relações entre variáveis, né? Então, quando a gente tem principalmente uma pergunta bem aplicada, né, pode acontecer do trabalho ter uma natureza mais descritiva, mas em geral, pelo menos, a gente vai lidar com pesquisas que sejam exploratórias, né, que consigam contemplar a relação entre variáveis, né? Então, vocês têm aqui um estudo que vai analisar qual que é o papel do planejamento estratégico em instituições públicas, para o caso da Turquia, à esquerda de vocês, né? É um estudo que, pelo próprio título, se considera exploratório, porque é um estudo de caso, né, que está sendo feito do uso do planejamento estratégico no caso da Turquia. E à direita de vocês há um outro estudo também exploratório sobre o uso da seleção por mérito de gestores públicos, se isso tem impacto na performance organizacional. Esse trabalho foi feito para 2 países latino-americanos, cada um desses países tendo a análise de 4 organizações públicas, né? E aí, em geral, gente, como são dados observacionais, ou seja, você tá observando uma realidade sem utilizar uma lógica de experimento, né? Não foi aleatória a escolha da seleção por mérito, por exemplo, no âmbito das organizações públicas que foram analisadas, é difícil a gente falar de causalidade, mas a gente pode sim explorar as relações, né? Que tipo de percepção, por exemplo, que a gente vai ter das entregas numa organização que usa seleção por mérito, né? Ou que tipo de resultados são alcançados numa organização que fez essa seleção por mérito, né? Se vocês digitarem esses títulos aqui num buscador, vocês vão encontrar os artigos dessas 2 pesquisas. E por fim, gente, o último elemento que eu queria trazer na aula de hoje é o das pesquisas explicativas, né? Então, de fato, você aqui está corroborando ou refutando uma hipótese de pesquisa, tá? A gente tem o caso desse artigo que está em inglês, aliás, na verdade, os 2 artigos têm abstracts em inglês, né? Mas o que está aí à esquerda de vocês é sobre a governança no âmbito do PCC. Então, é um trabalho que vai estudar o caso brasileiro, mas ele vai tentar entender qual que é a lógica de governança por trás de uma organização criminosa, e ele vai fazer, né, um teste de uma hipótese de uma governança carismática versus uma governança racional legal, né? E à direita de vocês há um trabalho sobre o efeito contagiante do sucesso feminino, né, o título, a eleição de prefeitas e o impacto dessas eleições sobre futuras
candidatas, né, ou futuras candidaturas? Será que ter havido a eleição de uma prefeita amplia, né, a probabilidade de, no futuro, mais mulheres se candidatarem, ou seja, mais mulheres entrarem na disputa eleitoral e entrarem na política, participarem da política? Essa é a investigação que foi realizada. Aqui, portanto, vocês conseguem observar, de fato, há um teste da hipótese e aí uma tentativa de explicar determinado fenômeno, né? O que pode não acontecer no caso de uma pesquisa exploratória que vai tentar, na verdade, relacionar algumas variáveis, né? E sem explicar necessariamente, sem fazer uma investigação que seja com o intuito de demonstrar causalidade, tá? Mas tem o seu mérito, mesmo mostrando uma correlação, um estudo pode ser bastante meritório e pode oferecer novas hipóteses de pesquisa para futuros pesquisadores, né? Esse também é um objetivo das pesquisas científicas, né? E de uma dissertação de mestrado. Bom, gente, então é isso. Eu gostaria de me despedir. Espero que tenha sido bastante interessante para vocês discutir esses 3 últimos pontos do projeto de pesquisa, pela ordem, né? A justificativa, depois fizemos uma discussão mais extensa sobre hipóteses de pesquisa e finalizamos aqui, né, nesses 2 últimos vídeos, com métodos de pesquisa. Um abraço e até mais.